Bora, fiel, para as últimas informações nesse sabadão. Tem muita coisa nesse vídeo. Provável escalação do Corinthians pro clássico de amanhã contra o São Paulo. Tudo nesse vídeo. Já deixa o seu placar nos comentários. Eu vou chutar aqui 3-1 pro Corinthians. Comenta aí, deixa o seu likezão, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais relações, bora pro vídeo. O Alisson pode estar de saída e pode estar indo para o Corinthians. Ontem ele não foi nem relacionado na partida contra o São Bernardo. É um grande jogador, mas ele está no nosso rival nesse momento. Eu acho que nós temos que respeitar toda e qualquer situação. As diretorias, elas se conversam. Jogadores que interessam ao São Paulo ou que sejam do Corinthians, ou o Corinthians se interessando por jogadores que sejam do São Paulo, as conversas elas transitam naturalmente dentro de uma normalidade e de um respeito muito grande pelos diretores. Sim, o mercado é em constante evolução. Então você não sabe. A primeira coisa é, para fazer esse tipo de coisas, temos que esperar aquilo que a gente não pode controlar, que é a política fora. Então, sim, talvez Alisson sei como outros têm possibilidade de sair, como outros têm possibilidade de chegar. Mas, neste momento, estamos um pouco assim, esperando o que acontece fora do campo. O Alisson com o Dorival chegou até a se falar em seleção brasileira. Em determinado momento o Alisson estava numa pré-lista de seleção e tinha muitas chances de ser convocado porque vivia um grande momento, que era um legado do Dorival Júnior com ele no São Paulo, ganhando a Copa do Brasil 2023, enfim, toda essa temporada mágica que o Alisson teve no São Paulo. Então, na cabeça do Alisson, uma mudança de ares, e ainda mais com um técnico que tão bem ele trabalhou, que ele teve tantos momentos bons, vê com bons olhos uma transferência. Então, assim, de titular na primeira rodada do Paulista a não relacionado, diz muita coisa sobre essa questão da negociação e da possível ida ao Corinthians. O que tem que resolver do outro lado, e aí trazendo um pouco do São Paulo, o São Paulo obviamente não vai chegar e se desfazer de um jogador que o mercado quer. Então o São Paulo quer uma compensação para poder iniciar ou finalizar essa negociação. Bom, e temos aí o Matheus Pereira. O Alisson ainda não chegou, o Matheus sim. O Corinthians oficializou nesta sexta-feira a contratação do meia, revelado pelo Timão, que chega por empréstimo do Fortaleza. Vai ter o contrato até o final deste ano, com opção de compra, o valor ainda não foi informado. E o Corinthians vai pagar integralmente o salário do jogador durante este período de empréstimo. E temos também os números do Matheus Pereira pelo Fortaleza no Campeonato Brasileiro do ano passado. 19 jogos, 15 como titular, minutos dele por jogo 67, 1 gol, 3 assistências, mas o Matheus Pereira, ele termina o ano muito bem. É um bom reforço para esse Corinthians, e ainda seguindo essa filosofia de contratação do Corinthians para essa temporada, Zufaldi? Sim, eu acho um bom reforço, é um jogador com muita qualidade técnica, um passe muito bom. É muito curioso as voltas que o futebol dá, né, Marcela? Eu cobria o Corinthians na época em que o Matheus Pereira subiu da base para o profissional, estamos falando de 2015 mais ou menos. Ele era conhecido na base como Matheus Pirulão, porque ele é comprido. Agora ele tá um pouco mais fortinho, mas ele era bem magro, bem esguio e comprido, sem muita força muscular, né? Ele era mais... Ainda bem que não usaram esse nome, que nome feio. E ele não gostava muito, não. Quando ele subiu, ele não queria que chamasse de Pirulão, não. Assim, naquela época, assim, na transição do Matheus da base pro profissional, eu falo sem medo de errar, ele é dos melhores jogadores que eu vi subir da base pro time principal do Corinthians. Ele era um jogador tipo Paulo Henrique Ganso. Característica do Paulo Henrique Ganso. Talento do Paulo Henrique Ganso. É um maestro com um toque muito refinado, uma visão de jogo muito rara, não tinha muita força, mas tinha muita qualidade e era um jogador especial. Ele ficou marcado negativamente na final da Copinha de 16 contra o Flamengo, do Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo era o técnico do Flamengo. O jogo foi para disputa de pênaltis e na disputa de pênaltis ele errou uma cavadinha. Ele bateu uma cavadinha no Pacaembu, o César
goleiro do Flamengo pegou, e o Flamengo foi campeão em cima do Corinthians, e isso meio que acabou a passagem do Matheus no Corinthians naquela época. Ele já era do time de cima e ele desceu para jogar a Copinha. Naquela época era o Tite, o técnico do Corinthians, e o que eu ouvia da comissão técnica do Corinthians era que o Matheus Pereira não tinha intensidade para fazer a transição e ficar no Corinthians. Eles reconheciam o talento nele, mas vinham uma baixa intensidade, às vezes até uma dedicação um pouco menos do que se esperava. Por isso ele saiu do Corinthians e foi rodar na Europa, rodou bastante, Barcelona B, jogou no Empoli, na Juventus, jogou pouco, não teve sucesso na Europa, e ele volta pro Fortaleza aos 28 anos. E aí ele volta muito bem, e isso me chamou a atenção, porque ele saiu daqui como um camisa 10, e ele volta pro Fortaleza como um volante. Então, um volante que tem o passe tão qualificado quanto o Matheus tem, é um volante raro, né? Ele não é um jogador de pegada, de marcação, mas é um cara que qualifica muito o passe. Segundo volante, né? Ele mais pra frente, isso, né? de chegada. O Corinthians perdeu o Maicon, que era um volante de bom passe. Então o Corinthians traz o Matheus Pereira, com conhecimento do Marcelo Paz, que foi quem o contratou, numa negociação de custo zero, só pagando salário, um cara que conhece o clube já aos 28 anos, com esse passe qualificado. Então acho que é uma observação muito boa de mercado para tapar esse buraco que o Maicon deixou. Eu acho muito curioso como o futebol permite uma segunda chance no clube que revelou, né? Um menino como o Matheus, que se formou no Corinthians, não conseguiu jogar no Corinthians, o mundo girou e ele mais maduro volta por uma temporada. Ele é muito bom jogador, espero que agora ele aproveite a chance. E podemos ver mais jogadores do Fortaleza, que eram do Fortaleza no Corinthians, porque o Corinthians avançou para ter o João Ricardo, tá? O goleiro, para ser sombra do Hugo Souza. Tem a matéria completa lá no espn.com.br e esse negócio deve ser concretizado em breve. É o Marcelo Paz trabalhando. Bom, o Dorival Júnior pediu então o Alisson em 52 jogos pelo São Paulo no ano passado. Ele teve isso, ó. Quase 1.900 passes recebidos, segundo no São Paulo, 2.000 passes completados, também segundo, 504 ações progressivas, é o quarto nesse quesito, 185 posses recuperadas, terceiro, 60 desarmes, quarto, pressões defensivas, 303, quinto. Teve um gol e 2 assistências, números até bons, positivos para um jogador que, na minha visão, assim, olhando de fora, sem ver os números, Elton, tava um pouco afastado, né? Ficou fora por contusão, mas voltou sem aquele protagonismo que teve em outros tempos, em especial com o Dorival Júnior. Ele que nem foi nem relacionado pelo São Paulo para o jogo contra o São Bernardo nesta quinta-feira, vitória por 1-0. Parece questão de tempo agora para sair negócio, né? Bom, depende do tempo agora, né, Edu? Carlos Belmonte vai ter essa liberdade agora para fazer esse movimento. Com esse processo político no São Paulo, as coisas vão andar rapidamente. O presidente interino já disse que tem que tomar par aí do que está acontecendo no clube. Não sei se vai acontecer na velocidade que todo mundo gostaria, né? O Alisson, o Corinthians principalmente. Mas pensando no futuro do jogador e pensando em como ele pode se colocar no mercado em 2026... Já disse aqui no Sport Center, né, que eu não acho um movimento fácil, né, você sair do Corinthians para o São Paulo ou do São Paulo para o Corinthians, no caso do Alisson, mas para ele, talvez no Corinthians ele tenha mais minutos, ele seja um jogador até mais importante. A gente já falou da ausência de jogadores no meio-campo do Corinthians para fazer o time circular melhor a bola. É um time que busca muitos lados do campo. Por mais que você tenha o Rodrigo Garro, que é o cara que é definidor nas jogadas, né, para os dois atacantes, o Corinthians muitas vezes, quando joga com linha de 3, depende dos seus alas. Depende do Mateuzinho do lado, o Matheus Bidu, que foram os 2 destaques, inclusive, na reta final da temporada. Então ele é um cara que consegue trabalhar essa bola por dentro, consegue ser um jogador de construção e isso ajudaria demais o Dorival. Eu acho que para ele seria um movimento interessante e para o Corinthians também, ter um jogador da qualidade do Alisson. Mas hoje eu não vejo uma negociação, inclusive, né? Já não era fácil. Agora, com essa situação do São Paulo, a gente precisa entender como o departamento de futebol vai trabalhar a partir de agora, né? Na contratação e na negociação de saídas de jogadores. Mas, no fim das contas, seria muito bom para o Corinthians ter o Alisson e seria muito bom para o Alisson se transferir para o Corinthians para continuar tendo mais chances na carreira, né, de voltar a ser aquele cara que a gente viu muito bem, inclusive, no próprio São Paulo com o Dorival. O Belmonte saiu do São Paulo, né, em novembro, teve aquela confusão com o Júlio Casares, aquele desentendimento. Verdade. O Rui Costa e o Muricy Ramalho continuam ali à frente do futebol no São Paulo, só uma... Exatamente, falha de memória aqui, exatamente. Obrigado, Edu, exatamente, houve essa mudança.
Bom, e no Corinthians também tem jogador voltando. Ele era da base do Corinthians, foi pra Europa e se destacou no Fortaleza, né, nessa última temporada. Matheus Pereira, no Brasileirão 2025, 19 jogos, 15 como titular, 67 minutos por partida, 1 gol e 3 assistências. Ele era camisa 10, o seu Elton Serra, quando ele era da base, Copinha, chegou à final da Copinha contra o Flamengo, né? Era um jogador importante que mais perdeu espaços, o Pac lembrava mais cedo, exatamente quando ele perde um pênalti na decisão da Copinha, vai dar uma cavadinha, acaba perdendo o pênalti, o título fica com o Flamengo. 28 anos, rodou por vários times da Europa, né? Empoli, base da Juventus, e na Espanha defendeu o Eibar e o Barcelona B. Mas um jogador habilidoso que pode ajudar muito o Corinthians, em especial com a saída do Maicon, né? Ele vem nessa lacuna. Sim, não fez uma grande temporada no Fortaleza, porque o Fortaleza não fez uma grande temporada. Mas durante uma parte do ano de 2025, quando o Fortaleza, ainda com o Vojvoda, tentava jogar de uma maneira mais vertical, ele foi importante. O Renato Paiva transformou o Matheus Pereira, inclusive, num cara até de construção, porque o Fortaleza diminuiu sua rotação, né? Então ele mostrou versatilidade, um cara que no jogo vertical ele tem essa capacidade, né, de acelerar o jogo, e quando o time precisa controlar, ele ajuda também no controle da posse de bola. O Dorival gosta muito disso, né? De ter essa variação. Ora o time sendo realmente o time do contra-ataque, se defende linha baixa e tenta jogar com velocidade, usando os alas, como eu falei aqui, muitas vezes fez isso na temporada. Ora tentando ter a bola no campo ofensivo, né? Fazendo o time circular a bola no campo de ataque. O furo de reportagem foi do Daverson, vamos lembrar, que colocou o Matheus Pereira no Corinthians, e eu acho que é bom para ele também, Edu. É um jogador que tem muito a contribuir. O Corinthians precisa, inclusive, né, aumentar a profundidade do seu elenco. E vai confundir muita gente em 2026, né? Porque Matheus Pereira no Cruzeiro, Matheus Pereira no Corinthians. De qualquer forma, o Matheus Pereira do Corinthians, que também é meio campista, vai ajudar muito a equipe em 2026. Pobre narrador no jogo entre Corinthians e Cruzeiro. Matheus Pereira, marcado por Matheus Pereira. Vai ter que dar um jeito de diferenciar. O Corinthians quer o Alisson, né? Pedido do Dorival, jogou muito com o Dorival em 2023. Ele refaz a carreira do Alisson, né? Pois é, ele muda a carreira. Acho que o Alisson, em 2023, principalmente lá na Copa do Brasil, ele foi fundamental para aquele título. Mas né? por que o Alisson não poderia jogar esse jogo? Não entendi. Mesmo tendo alguma negociação. Eu acho que resolveu preservar normal o jogador isso, né? Então, mas o Kaká tem negociação e jogou. Mas não é contra o time. Então, mas se ele vai e joga, o alfinete São Paulino reclama. Então não, deixa ele fora. É um sinal de que pode negociar. O São Paulo, obviamente, ele quer essa negociação na base de troca, porque ele... Ninguém tem dinheiro aí, o Corinthians pagar não vai Esse pagar, vai ser o Cuiabá da vez, o São Paulo. Rolo. Ninguém tem dinheiro aí. Então tem que fazer o rolo. Aí o Corinthians ofereceu lá o Espanhol. Quem mais? Coisa, mas é o que tem lá, ué. Só faltou oferecer o Kaká pro São Paulo. Só faltou oferecer o Kaká. Pode ser também uma... O São Paulo quer o Ranieri. Ou então o Martínez. O Martínez é outro que o São Paulo se interessa. Eu acho mau negócio, hein? Eu acho mau negócio também. Eu acho que o Ranieri pode... Vocês acham mau negócio pro São Paulo ou pro Corinthians? Pro São Paulo. Pro São Paulo. Pro São Paulo. Pelo Martínez? Eu não gosto do perfil do jogador. Eu acho o Alisson melhor não que o Martínez. Gosto do perfil do jogador. Acho que o Martínez é um pouco violento. Agora o Ranieri eu gosto. O Ranieri eu gosto e ainda o Pablo Maia pode sair do São Paulo. Então seria uma o São Paulo queria um reposição à altura do Pablo Maia. Então acho que... Só que o Corinthians já não quer negociar e nem acho que o Ranieri quer vir para o São Paulo. Né? Prefere ficar no Corinthians. O Martínez... Pode ir para os Campinhos. Pode ir para... Né? São os dois. Por enquanto os dois, né? Esse é o São Paulo que vai para campo na Neoquímica Arena. Passa rapidinho aí, guia a escalação do São Paulo. Bom, a gente tá apostando num São Paulo retornando, né? Formação de 3-5-2. Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino, o trio de defesa. Cedric na ala direita, Wendel na ala esquerda. E aí o meio-campo com Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas Moura. Na frente, Luciano e Tapia. Uma certeza a Caleri não tem condições
de 90 minutos ainda. Então, deve entrar no decorrer da partida. Se entrar, deve entrar no decorrer da partida. Lucas Moura deve conseguir jogar os 90 minutos. É o primeiro jogo grande do São Paulo na temporada, né, Pedro? E o Cedric pode ser que tenha aí uma disputa com o Mike, porque o Mike, ele tava suspenso, Ele então fez ele um tá bom mais... final de 2025. E tá mais inteiro, vamos dizer assim, para começo de temporada. Pode ser que ele opte pela saúde do Mike. E a terceira opção, né, é a tirada de um zagueiro para colocar talvez mais um meio-campista ou um ponta. Corinthians. Será que contra o Corinthians... Será que contra o Corinthians fora de casa ele vai tirar a formação de 3 zagueiros? Não sei, Isa. Homenagem pra você. Eu acho que volta Não, não fui eu não sabia não. A gente não sabe de nada, né, dessa parte de formação e escalação, mas eu acho que volta com os 3 zagueiros, sim. Então, acho difícil ele manter 2 zagueiros fora de casa contra o Corinthians. Com 2 pontas abertos, né? E aí? Reclama com o Mick Jagger. Eu não tô sabendo disso. Enquanto tiver essa gracinha aí, eu não vou passar a escalação do Corinthians. O Ferroni nem percebeu ainda lá. Claro que eu percebi. Mas tá Gostei legal, tá legal foto, isso. Eu gostei da foto. Pronto, ela agora aqui, vai. Agora só faltava você botar 11 KK aí também na escalação. Ia ser legal, Ele tem uma ideia pro próximo. Já entendeu? Kaká no gol, não seria legal? Kaká no gol? Cara, eu não gosto de falar nem brincando isso. Tá bom. Vai que, né? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, uma provável ou possível escalação. André, Charles, Carrilho, Bidon, Vitinho e Alberto, pode ser o time. Né? O Martínez ainda tá na Venezuela, né, Gui? Tá. O Ranieri não tem condição, né? Garro. Que eu saiba. E o Garro também. Garro também tá fora. Também Deve ser algo parecido fora, com Memphis isso. também fora. Talvez na frente Guinegão e Yuri, não sei. Guinegão... Esse é um possível Corinthians aí pra domingo lá na Neoquímica Arena, certo? Então é isso, fiel. Provável escalação do Corinthians. Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho, Mateuzinho, Matheus Bidu, Charles de volante, pelo amor de Deus, cara. Apesar que a gente não tem outro ali. Cara, eu deixaria o André ali de primeiro volante mesmo. Porque Charles não dá, cara. Charles não dá. O José Martínez tá na Venezuela. A gente não tem outro, cara. Ranieri tá voltando de lesão. Talvez nem seja relacionado. Cara, eu colocaria o André ali. O André pra fazer esse primeiro volante. Carrilho. O Breno Bidon, o Vitinho e o Alberto. Cara, mas dá pra ganhar. Independente do time aí, dá pra ganhar do São Paulo. Tem que ganhar do São Paulo. Empate já começa a ficar meio chato no campeonato, porque na semana que vem já tem outro clássico. Cara, eu tô achando que essa Federação Paulista ferrou o Corinthians bonito, hein? É só jogo quinta e domingo do Corinthians. É clássico atrás de clássico. Aí você vê o calendário dos outros times aí. Dos rivais do Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras. Os caras só jogam quarta e domingo, terça e sábado. E o Coringão sempre ali, ó. Mano, o bastidor do Corinthians, o extracampo do Corinthians é muito fraco, mano. Tá certo que o Marcelo Passos chegou agora. Vamos ver se ele consegue ter um pouco mais de força nos bastidores pra não deixar isso acontecer, mano. Ó o jogo contra o Flamengo aí. Também que vai ter, a gente vai jogar na quinta e no domingo, a final Supercopa, os caras vão jogar na quarta. Daí os caras deram uma desculpa lá, não, o Flamengo vai viajar do Rio pra São Paulo e depois vai pra Brasília. Pô, viagem do Rio pra São Paulo de avião é 40 minutos. Tipo, os caras nem vão cansar, tá ligado? É ridículo, mano, ridículo. Mas é isso aí, mano, tô confiante no jogo de amanhã, domingão. Eu vou chutar aqui 3-1 pro Corinthians, 2 gols do Alberto e 1 do Vitinho. Vitinho também começou no Manhaca essa temporada, hein? Tá no Manhaca. Será que vai ser o novo Thales Magno? Espero que não, porque ele, cara, ele entra bem, joga bem. Falando do ano passado, né? Nesse caso, aí, nesse ano, por enquanto, tá decepcionando. Comenta aí, deixa o seu placar nos comentários. Se inscreva no canal para você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo todos os dias. Ganhando, perdendo, crise, não tem essa. Então, aqui a gente cria uma família, uma comunidade. Todo mundo comenta, claro, se respeitando. Às vezes o pessoal me desrespeita aí, fala que eu falo muita M. Cara, eu sou um torcedor só que fala aqui que eu penso. Não vou acertar sempre, assim como você do outro lado aí que comenta também não vai acertar. Mas é isso, o importante é cada um respeitar a opinião do outro, né? Então até o próximo, valeu, é nóis.